Então, boa noite oficialmente, Priscila, Mari Carla, Chayane e Eduardo, que estão aqui neste momento, os demais que chegarão depois, todos bem-vindos. Hoje, dia 11/11 de 21, exatamente 19h57, né? Mas nós ficamos acertando algumas coisas aí, o tempo passa. Então, semana passada, eu passei para vocês a forma de fazer perícias através do sistema Price, né? Price. Aí, no final, a gente fez atividades, eu dei uma atividade para vocês estavam elaborando no momento que terminou a aula ainda, e aí, por isso, eu passei um arquivo para vocês com a tabela já completinha, somente para vocês conferirem, certo? Eu não recebi no meu formulário as respostas de vocês, eu acho que eu vou ter que excluir aquele e fazer mais uma atividade para vocês de outro. Não sei o que aconteceu, porque hoje mesmo olhei e não tinha nenhuma resposta, tá? E é interessante que vocês façam essas atividades. E tenham para vocês também, tá? Então, hoje a gente vai para o outro sistema de cálculo, que é o sistema SAC. Lembra que eu disse para vocês que nós íamos trabalhar com 3, né? O Price, o SAC e o sistema misto, né? Que o misto é o último que a gente vê, porque trabalha uma parte do Price e uma parte do SAC. Então, o de semana passada foi bem mais chatinho, eu gosto de dar o mais difícil e depois ir para o mais fácil. Hoje a gente vai ver um mais bem facilzinho. Hoje o sistema SAC é mais fácil, tá? Por que vocês precisam aprender a fazer? Vou dizer para vocês, todos os processos que existe, que a gente precisa calcular sistema de banco, sistema financeiro, financiamento de carro, tudo que for isso, vocês vão ter que usar esses sistemas, tá? O Price, o SAC, o misto, e às vezes tem alguns outros que eles pedem, mas assim, 100% certo é SAC e Price. Em casos assim muito raros, o juiz pede para o perito indicar outra forma de cálculo, outra modalidade, e aí eu sempre faço o misto, né? Os dois, calculo o Price, o SAC e o misto, e apresento os cálculos e quanto dá de um, quanto que dá do outro do débito. Daí aí é com os advogados e com o juiz, tá? Mas eu não vou decidir para eles. Então, nossa disciplina, como eu disse a vocês, né, que a gente precisa conhecer muito e precisa ler bastante. E eu me preocupo quando eu digo que vocês não olham o material que a gente passou e que também eu sei que tem vários alunos e que o pessoal não está assistindo às videoaulas. Isso me preocupa muito. Então, a interação de vocês durante as aulas é uma parte muito importante, muito enriquecedora para a troca de conhecimento, tá? Às vezes a dúvida de um e a dúvida de todos, ninguém quer perguntar porque os outros vão ficar rindo, né? Bobagem de quem ri, porque não teve coragem de perguntar, mas com certeza ele tinha dúvidas também, né? Então a gente precisa tirar essas dúvidas, né? Então nós estamos nessa parte no sistema de amortização, que eu falei para vocês, nós vamos para o sistema SAC. Então vamos lá, um pouco de teoria do que é o sistema SAC. É um sistema de amortização que funciona de uma forma constante ao longo da transação, ou seja, o valor da amortização se mantém igual ao longo do tempo. Aquele de semana passada, ele variava a amortização e variava o juro também, tá? E, por sua vez, também não tinha certeza de quanto você iria pagar no mês seguinte, tá? Então, esse aqui é mais fechadinho um pouco. Então, ele tem essa diferença, tá? E ele tem uma forma muito prática de calcular também, muito fácil de fazer. Por isso que eu digo para vocês, se vocês vão usar a calculadora de celular e assistir a aula no celular, não vai rolar. Então, o bom é que vocês tenham uma calculadora em anexo. Se vocês estão assistindo pelo celular, tem uma calculadora ali do lado, lápis, caderno, borracha, sei lá o que for, para vocês poderem fazer anotação e conseguirem acompanhar a aula, tá? Se não, ou vocês assistem a aula ou fazem cálculo. E vocês não têm como não assistir a aula
e não fazer o cálculo também. Preciso fazer as duas coisas, assistir a aula e fazer o cálculo, tá? Então, nós temos, esses são os sistemas de amortização que existe, né? O sistema Price, que tem a parcela fixa, que nós vimos semana passada, o SAM, que é a média aritmética entre o Price e o SAC, né? Então, da mesma forma, eu tenho que calcular, para mim fazer o SAM, eu preciso calcular o Price e preciso calcular o SAC para depois fazer uma média aritmética. O SAC, daí ele tem a amortização fixa, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, esse aqui do centro, nós vamos ver por último, tá? A gente viu este daqui, o Price, que a parcela era fixa. O SAC, a amortização é fixa. É um pouco diferente, tá? Não se confundam na hora que vocês forem fazer o cálculo, tá? A teoria de um é diferente da teoria do outro. Então, o sistema SAC, né? A amortização é constante. Como calcular o sistema de amortização SAC? Aí nós precisamos saber como ele funciona. E para calcular o valor da amortização de uma parcela pelo método SAC, é preciso dividir o valor total da dívida pelo número de meses de parcelas, né? Pelo número de parcelas. Assim se obterá o montante das amortizações e daí a gente soma com os juros. Então, é isso que vocês precisam ter muito claro essa coisa aqui. Então, está em negrito ainda aqui para vocês verem que é essa diferença. Então, o valor da amortização que é fixo, tá? Então, uma definição aqui do sistema de amortização constante é o método mais utilizado pelos bancos e corresponde ao cálculo das prestações mensais do financiamento composto de amortização e juros. A amortização é constante desde o começo do contrato, ou seja, reduz o valor do saldo devedor desde a primeira parcela. Então, esta é uma diferença bastante acentuada, tá? Então, é mais utilizado pelos bancos. Mas não necessariamente que todos usem esse sistema. Aí agora vocês vão entender. Se uma pessoa entra na justiça contra o banco e que ela usou esse sistema aqui, o SAC, né, que aqui está dizendo o modelo é mais utilizado pelos bancos, né? Aí o que acontece? Óbvio que o juiz vai pedir quais outras formas existem para calcular o débito de tal pessoa. Né? Que vai dar uma diferença muito pequena lá no final, as diferenças são mensais, mas no montante, tanto faz você pagar uma quanto pagar a outra. Você vai ter que pagar ele e o juro vai ser o mesmo para as duas. Não existe juro para o SAC e juro para o Price. É o mesmo juro, é o mesmo valor, o mesmo prazo. A única diferença é que um vai dar nas parcelas e outro na amortização. Tá? Daí, neste sentido, principalmente o SAC, daí tu já tem que fazer o Price e fazer o comparativo entre uma e outra. Price e SAC, e se fizer pelo SAM, que é a média aritmética, aí você tem 3 opções e calcula, faz o cálculo novamente, tá? Normalmente, por que acontece isso? Por causa dos juros, que eles entendem que quando se contrata um empréstimo, um financiamento, ou se financia um carro, alguma coisa, tem taxas de administração disso, tem outras taxas embutidas por ali, e tem o juro, né? Alguns mais IOF, outras questões ali que tem dentro do processo. E esse juro nunca é o juro legal, que o juro máximo permitido é 1%, né? Mas quando você vai no banco, e aí às vezes eu fico brava quando eu estou lendo os processos, digo, mas na hora que foram no banco ficaram bem felizes, né, de ter conseguido dinheiro. Pagaram 2,8, 2 não sei o que de juros e mais
essas taxas administrativas e mais não sei o que, estavam bem felizes, né? Só que depois, na hora de pagar, alguém chegou no ouvido, né? Quando começou a pagar, chega no ouvido da pessoa e a pessoa já está ali, eu não vou mais pagar, eu estou pagando muito juro. Mas, na verdade, às vezes o juro não é tão alto, é outras coisas que tem aí no meio. O que acontece? O juiz manda tirar todas aquelas coisas, taxas administrativas, mais um monte de coisa, e manda atualizar o valor, né, da moeda e o juro legal, que é 1%. E aí, claro que vai dar diferença, né? Mas, às vezes, assim, a gente, como perito, a gente tem uma vontade de dizer, poxa, mas na hora vocês contrataram e estavam bem felizes, né? Conseguiram dinheiro, né? Queriam comprar um carro zero, andaram meses aí com o carro zero, fascinados, né? Devendo tudo para o banco e sem condições de pagar, depois você entra na justiça contra o banco, né? Mas aí cada caso é um caso, não é? Mas a gente, assim, quando a gente está analisando perícias, a gente vê cada coisa, quando eu digo para vocês, só quem faz perícia para ver. Né? Então, nós vamos lá. Como que se calcula a amortização? Então, quando eu disse para vocês que isso aqui é mais fácil, quem acompanhou a aula de semana passada e acompanhou a aula de hoje, vai acompanhar a aula de hoje, vai ver que realmente é muito fácil isso, tá? Aquele de semana passada também não era difícil. É só pegar o fio da meada, como a gente diz, né? Pegar o fio certo, desenrola a linha e vai embora. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa financiou um imóvel no valor de R$400 mil, né? No prazo de 120 meses. Aí, o que vocês precisam sempre prestar atenção, se é meses, se é ano, o que é, tá? Neste caso aqui, R$400 mil no prazo de 120 meses. Então, como que eu vou fazer? Ó, dividindo o valor total financiado pelos números de meses em que as prestações serão pagas. Então, teremos, nesse caso, R$400 mil dividido por 120 meses, né? Então, eu vou ter um valor de amortização mensal, este daqui, ó. Divido os 400 mil por 120 meses, eu vou ter este valor aqui. O que eu vou precisar fazer agora durante toda a tabela? É calcular o juro após cada parcela paga. Porque se eu estou amortizando um valor, eu diminui a minha parcela, né? Então, eu tenho que fazer o juro e calcular o meu novo saldo devedor. É muito simples. Então, vamos lá. É o método hamburguês, se vocês ouvirem falar pelo método hamburguês, né? O outro é o método francês, o Price, né? O sistema francês de amortização, e esse é hamburguês. Consiste na amortização constante da dívida com base em pagamentos periódicos decrescentes. De forma geral, juros e o capital são calculados uma única vez e divididos para o pagamento em várias parcelas durante o prazo da quitação. Vamos ver que bicho é esse, tá? Então, um exemplo aqui que eu tenho, né? Esse exemplo, também já falei agora. Um banco liberou para uma pessoa um crédito de R$120 mil para ser pago pelo saque, tá? Então, ó, tem 3 informações. É o valor, as parcelas e o juro por mês. Então, um banco liberou para uma pessoa um crédito de R$120 mil para ser pago pelo saque em 10 parcelas mensais, sendo a taxa de juros de 5% ao mês. Construa a planilha, tá? Esse 5% é utopia, né? É um cálculo aí jogado, tá? Então, agora nós vamos construir a planilha e é importante que cada passo seja observado de como que a gente chegou neste valor, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Calculando o valor das amortizações, né? Era 120 mil, eram 10 vezes as parcelas, lembra? 120 mil, 10 vezes, parcelado em 10 vezes, igual a 12 mil. As amortizações mensais serão fixas e iguais a R$12 mil. Vamos para o bicho lá agora, tá? Então, eu disse para vocês que eram 120 mil, né? Olha as amortizações aqui, ó, todas. Aqui, ó. Juntando os 10 meses, deu 120 mil. Então, o que vocês precisam observar quando vocês forem fazer uma prova, alguma coisa, isso daqui, ó.
Eu vejo gente zerar a prova inteira porque não presta atenção aqui, ó. É na fase 0 do saque, ó. O saque, lembra que aqui na teoria atrás eu disse que começa na primeira parcela já pagar, ó. Aqui, no momento 0, é quando eu pedi, ó, saldo devedor, consegui, ó, não amortizei nada, não teve juros de nada, não teve prestação de nada. Agora, o mês que vem, eu vou ter que pagar. Eu pedi 120 mil, eu vou ter que pagar, tá? Mas como que eu vou saber qual é o juro que deu? Porque se eu tenho as parcelas fixas, ok? Vamos aqui para a coluna dos juros, tá? Ó, meu 120 mil vezes os 5%, que é o meu juro, né? 120 mil vezes 5% vai me dar 6 mil de juro, tá? Quem tiver calculadora já pode fazer. 6 mil de juro, qual é que é o valor que eu vou estar amortizando por mês da minha dívida? Lembra que eu falei lá antes que era a minha amortização e mais os juros, tá? Então, 12 mil de amortização mais os 6 mil que deu aqui, eu vou amortizar 18 mil reais, ok? Agora eu tenho um saldo devedor do mês anterior, tá? Se eu pedir 120 mil, mas eu paguei 12, sendo que eu vou amortizar, eu paguei 18, mas sendo que eu vou amortizar 12 do meu saldo. O restante é juro que eu vou pagar, tá? Então, 120 mil menos 12 mil, eu vou ter 108, né? Se alguém tiver a calculadora ali na mão, eu gostaria que até fizessem para vocês ter certeza. Ó, 120 mil, 12 mil menos, eu tenho um saldo devedor aqui, ó, de 108. Meu novo cálculo aqui na minha coluna do juro, ó, 108 mil vezes os 5%, que sempre vai ser 5%, né? Vai dar 5.400. Somo amortização mais o juro aqui, ó, vai dar 17.400, ok? Agora, eu tenho que calcular o meu novo saldo devedor. Aqui era 108, tá? Na primeira parcela, ele foi 108. Já paguei, né? Porque tu começa a pagar. Na segunda parcela, como que é 96? É o 108 menos a amortização, aqui, ó. 108 menos a amortização, vai dar 96, tá? Mas aqui, o meu juro, eu tenho que calcular em cima do saldo devedor do mês passado, ó. 108 mil menos os 5% deu 5.400, que deu amortização e juro 17.400. Voltando aqui, então agora eu já tinha os 108 mil, né? Menos os 12, ficou 96. Meu 96 mil, aqui, ó, é o que eu vou calcular de novo aqui no juro, ó. Deu 4.800. 4.800 mais 12, 16.800, ok? Estou aqui, ó, calculei aqui agora, tá? Mas agora eu preciso calcular meu novo saldo devedor aqui, ó, como se aqui não tivesse, ó. 96 mil menos 12, eu tenho 84, tá? Olha meu saldo devedor aqui, 84. Aplico a mesma coisa, 5% de 84 mil vai me dar 2.400. 2.400 mais 12 mil, 16.200. Tá? Eu tinha aqui, ó, calculei 84 mil. Eu paguei juros em cima de 84, que era que eu tinha ficado devendo, tá? Agora, 84 mil menos 12 vai dar 72 mil. 72 mil é meu novo saldo devedor, tá? Meu novo saldo devedor, ok? Então, olha aqui, ó, 72 mil, 3%. Então, vejo que essa coluna aqui sempre está uma abaixo daqui, tá? Sempre está uma abaixo do saldo anterior, ok? Então, aqui eu estou calculando o de 71 mil, ó. Olha aqui, ó. 72 mil, não, 71, tá? Então, deu 3.600, 12 mil mais 3.600, 15.600, tá? Então, agora, aqui, ó, meu saldo devedor era 72 mil menos 12 mil, vai para
60 mil. Mas agora eu vou calcular aqui, ó. 72, tá aqui, né? Este mais esse dá 15 mil. 72 mil, já voltei. 60 mil, que é o que eu estou calculando, desculpa, gente, tá? 60 mil que eu estou calculando, tá? Então, 60 mil menos 12, 60 menos 12, 48. Meu novo saldo devedor é 48. Fiz o juro, coloquei, somei a amortização, mais o juro, deu isso aí. E até chegar no final, tá? Então, aqui vocês vejam que eu pedi 120 mil, na parcela de amortização tem que ter os 120 mil, e os juros, aqui somado todos os juros, deu 33 mil. Então, o que eu estou devendo? Se eu pegar 120 mil, mais os 33, vai dar 153. O meu saldo, o total, quando eu terminei de pagar, lá na 10ª parcela, eu terminei de pagar, se eu somar tudo, deu 153 mil. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual o saldo devedor na 8ª parcela? Agora, se vocês me disserem, se eu perguntar para vocês qual é o saldo devedor na 8ª parcela, no 8º mês, vocês saberiam me dizer? Seria o 24 que está ali, professora? 24 mil, exatamente, porque aqui é o saldo devedor, ó, tá? Então, no 8º mês, meu saldo devedor era 24 mil. Então, é meu 8º, qual é que é meu valor, qual é o valor que eu vou pagar de prestação, de amortização mais juros no 9º mês? Eu tenho, meu saldo devedor é 24, né? Eu tenho 24, o juro, aqui, né? E aí eu pergunto assim, qual é que é o valor da minha prestação no 9º mês? 24 mais o 1.200, no caso, daí ele é o saldo do 12 mais o 1.200 do juro, dá o 13.200. Isso, exatamente. É que você foi para o quarto, tá? Então, se Tá, eu esse é perguntar o que assim, não baixa o valor, né, por mês, né? É uma parcela fixa. aqui a amortização é fixa, tá? Tá. O juro é variável e o pagamento aqui, ele é com a parcela, a prestação sempre é a amortização mais o juro, tá? Então, por exemplo, eu perguntei antes, qual é que era o meu saldo devedor na 8ª parcela? 24 mil. Agora eu perguntei, qual é que era a minha prestação no 9º mês? Aqui, né? 9º mês, está aqui. Então, eu devia 24, eu apliquei o juro, então era a amortização mais o juro, 13.200. Daí, assim, ó, se você errar isso aqui, você vai errar o cálculo e vai errar a resposta também. Porque quando eu for fazer a prova, ela vai ser baseada nisso. E na perícia também isso acontece. Daí o juiz depois me diga qual é o saldo devedor da parcela número tal, com o sistema Price, com o sistema SAC e no sistema SAM. E aí tu tem que fazer todas, né? Agora, se eu perguntar qual é o saldo devedor na 10ª parcela, desculpa, qual é o saldo devedor no 10º mês? Se foi pago em dia, seria zero. Zero. E agora, se eu perguntar qual é o valor da prestação no 10º mês? O 12 da amortização mais os 600 do juro.
Exatamente, aqui, ó. Tá aqui, ó, já tá aqui, ó. Tá? Ficou mais fácil? Essa aqui é mais fácil, né? O que vocês acharam dessa forma, do saque para calcular? Eu não Mais participei da fácil, outra né? aula, mas esse Não? aqui parece ser não tão difícil. Oi? Eu não participei da outra aula do outro, mas esse aqui não parece ser tão difícil, só vim diminuindo. É. Então, eu acho esse mais prático, porque não tem tantas fórmulas. O outro você tem que achar a parcela, né? O outro você tem que achar a parcela e esse você acha a amortização. A amortização é você divide o saldo devedor pelo número de parcelas, vai te dar a amortização. E depois tu vai abatendo a amortização do saldo devedor e vai calculando o juro, né? Então, observe que o juro é calculado sobre o valor do saldo devedor do mês anterior. E as prestações são obtidas através da soma do juro do período com o valor da amortização. Olha aqui, ó. Então, tu sempre vai estar o juro aqui, ó. Como é que tá aqui, ó? As prestações são obtidas através da soma do juro do período com o valor da amortização. Tá. Observe que o juro é calculado sobre o valor do saldo devedor do mês anterior. Então, por isso que nós tínhamos aquela... Ó, eu estou com o mês anterior lá em cima, mas eu tenho que calcular o juro aqui, porque eu vou pagar a amortização e mais o juro que deu do saldo devedor, tá? Então, o valor da minha prestação no mês lá é a amortização, que vocês já conhecem dela o tempo já, e mais o juro do saldo devedor. Aí, o novo saldo devedor do outro mês é o que ficou lá, menos a amortização. E aí, tu vai calculando, né? E vai calculando, e vai diminuindo, vai o tempo todo, tá? Então, Oi? Eu tenho uma atividade prática aqui para vocês que eu coloquei números baixinhos, assim, até para ficar mais fácil, ok? Então, calculando o valor das amortizações, tá? Pelo sistema. Eu não coloquei aqui pelo saque. Não. Só vou colocar aqui, vou botar saque. Ok? Senão depois vocês podem contestar aí que não estava escrito. Certo? Então, pelo sistema saque, esse que vocês viram agora, ok? Eu não vou misturar com aquele de semana passada, porque depois, quando nós vamos estar fazendo os dois, é daí que a gente trabalha os dois. Agora é separado, tá? Então, calculando o valor das amortizações de R$ 12.000 em 18 vezes, né? As amortizações mensais serão fixas e iguais a... Aí vocês têm que calcular e colocar juros mensais de 2%. Elabore a tabela conforme o modelo de aula, né, que era este daqui, ó. Então, vocês precisam colocar numa coluna os meses, vai ser 18. Saldo devedor no período 0 é de quantos mil que nós fizemos? 12 mil, tá? Saldo devedor aqui no mês 0, 12. Amortização 0, juro 0, e aqui na outra coluna, que é amortização mais o juro, que é o valor que será pago mensalmente, tá? Aí, no mês 1, já começa a pagar, lá da teoria que eu coloquei para vocês, tá? Mas eu pedi 120 mil. Então, lá no mês 1, eu já vou pagar o juro em cima dos 120 mil, que foi aqui, ó. 120 mil, 5% deu 6 mil. Tá? Então, o que eu vou pagar aqui? Já que eu tenho a amortização, mas eu calculei o juro, tá? Então, 12 mil, que é a amortização, sempre vai ser esse, mais o juro vai dar 18 mil, certo? Agora, eu paguei os 18 mil, porque eu já paguei uma parcela, ó, paguei essa e paguei o juro, ok?
Então, eu vou ter que tirar esse valor que eu já paguei. Então, 120 mil menos os 12 mil que eu já paguei, eu tenho um saldo devedor de 108 mil. Tá? Porque sempre eu vou pagar esse daqui e mais o juro que der. Então, meu novo saldo devedor é 108 mil. 108 mil, vou calcular o juro desses 108 mil, que deu 5.400, os 12 mil mais 5.400 vai dar 17.400, ó. Já paguei mais essa, tá? Então, se eu paguei essa, eu vou descontar do que eu devia, 108 mil, ficou 96. E assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês copiarem esse modelinho, e aí depois eu passo a tabelinha, a tela dos dados. Quando vocês terminarem de fazer isso aqui, a tabelinha, vocês me avisam? Ok. Terminaram? Não, quando terminar a gente avisa. Ah, ok, então tá.
Eu posso passar a outra tela? Porque isso aqui vocês só precisam, ou vocês estão copiando toda ela? Pode. Por mim, pode, professor. E os demais? Por mim, pode também. Quem mais está aí? Porque só vocês, vocês copiaram aqui qualquer coisa, me chame que eu volto à tela e explico daí para vocês. Não precisa vocês copiarem tudo isso aqui que depois eu passo para vocês. Pode, prof. Aqui, observe que o juro é calculado sobre o saldo devedor no mês anterior e as prestações são obtidas através da soma do juro do período com o valor da amortização, tá? Então, aqui estão os dados para vocês, ok? Aqui já até deixei pronto aqui para vocês fazerem. Prof. Oi. No caso ali, então, 12 mil que divide por 18, amortização de 666,67. Uhum. E Isso. daí eu multiplico 12 vezes 2%, que me dá 240. Mas tu tem que fazer a tabela, né? Quer que tu coloque na tabela? Sim, tem que fazer aquela tabela. Não, Toda, porque, ó, eu tenho que sim, fazer. Ó, tá. Oi? eu tô fazendo ela no caderno, só para lhe perguntar se tá certo. Sim, deu. Usa duas casas depois da vírgula, deu 666,67. Isso. Aí minha amortização com Deixa eu só juros voltar aqui, ó. 240. Aqui daí deu 666,67, ok? Isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Todos encontraram esse valor? Daí, o que vocês vão fazer? Esse 66 com 67 é o valor da amortização, tá? Sim. Então, vamos voltar uma tela aí, duas, tá? Então, vocês têm os 12 mil como se fosse aqui, ó, no período. Vocês têm que começar do período zero, que é o momento que foi pedido. Lá é 12 mil, né? Certo? O cálculo que vocês estão fazendo agora é 12 mil. Aqui vai 12 mil. Aqui na amortização vai os 666,67 até o final. E ele tem que, vezes 18, ele tem que dar os 12 mil. Daí aqui embaixo vocês fecham com os 12 mil. Tá? Na coluna de vocês vão colocar 18 vezes de 18 dividido, dá 666,67. Certo? Para calcular a primeira prestação, o que vocês vão pegar? Aqui, ó, esqueça o 120, coloque aqui os 12 vezes, qual é que era o juro desse aqui mesmo? 2, né? 2%, ok? Então, aqui os 12 mil, em vez de ser o 5, é o 2%. Qual é que é o valor da minha prestação aqui? Que é a amortização mais o juro. Então, eu tinha amortização 666,67. Quanto que deu de juro de 2%? 12 mil com 2%? É. 240. Como? 12 mil com 2%? 240? Do... Aí amortização mais juros, 906,67. Isso, é que daí você somou a amortização de 666 mais o juro que deu, né? E o saldo devedor vem para 10,666,67. Isso, vamos fazendo.
E aí, esse aqui eu estou deixando ela aqui para ser espelho para vocês, tá? Mas daí sempre vocês vão. O que vocês vão fazendo? Todo mês, é como se todo mês você fosse. Assim, imagina que, né, que você tenha esse. Ui, um cabelo na minha boca. Que tenha um financiamento e que todo mês você vai lá e paga os 666,67 mais o juro dos 12 mil, tá? Aí você voltou, tu sabe, bom, esse mês, já paguei. Então, eu vou tirar aqueles 667 do meus 12 mil que eu tinha lá e vou baixando. Trago o saldo para cá, calculo de novo, calculo o valor que eu tenho que pagar, volto, atualizo o meu saldo anterior com o valor que eu fui lá no banco e paguei, da amortização, tá? Não do juro. Porque o juro é o que você paga para ter direito de usar o dinheiro, né? Então, a amortização é o que você está pagando do principal. E o juro é aquilo que tu paga por usar o dinheiro, né? Então, você amortiza da tua dívida somente a amortização. Somente o valor da parcela fixa que é amortizado. O restante é o aluguel do dinheiro. Prof, uma pergunta. Aí, no caso aqui, é um juro fixo, né? Oi? Esse aí é um juro fixo, né? Sim. Tá, e quando daí tem lá custo efetivo, taxa de juro incidente, que são diferentes? Mas daí, aí neste caso, tu estava falando num processo. Quando é num processo, eles determinam qual é o juro, tá? Qual é o juro, porque o juro ou é o juro da poupança, ou é o juro Tem todos os indicadores, tá? Que é as atualizações ou o juro da poupança, tá? O juro, atualização do valor da moeda, geralmente é pelo IGPM ou IPCA ou outros que são determinados. Mas o juro, se ele for variável, tem que seguir aquela tabela da variação do juro. Um outro que não for fixo, que ele for variável, tem que seguir a tabela do juro daí, tá? Então, aqui neste caso, ele é fixo. E quando essa tabela é variável, o juro é variável, tem que usar o que ele está ocorrendo naquele mês. Ou a média de juros. E também já me aconteceu uma vez, mas acho que foi só uma vez, que era pela média dos juros dos últimos 6 meses. Daí o que teve que fazer? Os juros dos 6 meses, né? Soma tudo e dividiu, e fiz a média. Aí aplicou o juro médio. Depende do que é pedido, né? Então, por isso que quando eu digo para vocês, eu sou apaixonada por perícia, porque tem essa coisa assim que nunca é igual. Nunca é como quem faz débito e crédito, entende? Tu está fazendo débito e crédito, é sempre a mesma coisa, né? A perícia nunca é igual, porque uma vez é o juro legal, uma vez é não sei o que lá, se for órgão público é um tipo de juro, é um tipo de atualização, se for um período, depende, muito depende. Então, quando eu digo para vocês assim, agora talvez vocês consigam entender melhor do que nas primeiras aulas, quando eu dizia assim que vocês têm que ler muito sobre leis, tem que ler muito sobre direito, tem que ler muito sobre indicadores, muito sobre economia, tem que ter muita interpretação de texto, tem que ter matemática financeira, tem que ter um calhamaço de coisas, né? Aí agora talvez vocês consigam entender. E essa tua pergunta foi muito oportuna que você fez agora, foi muito bem observada, inclusive, né? Que se for o juro de alguma coisa que ele tem essa variação, você tem que aplicar o juro mensal que é solicitado. Então, aqui, esse percentual aqui, daí de mês a mês, vai ser o percentual que é determinado, tá? Lembrando que o IGPM não é juro, é a atualização da moeda.
porque tem atualização. Quando eu digo assim para vocês, o que você comprava com R$ 1.000 há 5 anos atrás? O que você compra com R$ 1.000 hoje? Então, a diferença daquele período para hoje é a correção da moeda. Então, o IGPM, o IPCA, ou outros indicadores, é para atualizar o valor da moeda, que não tem nada a ver com o juro, tá? Na semana que vem, deixa eu ver, já digo para vocês quando que a gente vai calcular isso, tá? Vamos ver. Semana que vem, a gente vai ver o sistema misto. O dia 27, nós vamos trabalhar com planilhas, com um sistema onde faz as atualizações das moedas, as correções das moedas, tá? Estão conseguindo trabalhar na planilha de vocês? Sim. Sim? Que bom. Eu ouvi só um sim, espero que os outros também estejam conseguindo trabalhar. Com quem que eu estava falando agora ali? O Guilherme? O Eduardo? O Iago? Eduardo, Tá. Quem que trabalha no banco é você, Eduardo? Iago, O Iago? Ok. Iago, você chega a trabalhar com isso no banco ou não? Tem sim, tem algumas taxas de juros que são com sistema de amortização. Como? Tem algumas linhas de crédito que é pela taxa de amortização. É. Mas não são todas, né? Não, tem uma linha específica tem algumas linhas específicas que são pela taxa de amortização. Uhum. Pelo Mas sistema. normalmente é pelo sistema Price, né? Isso. Todos estão conseguindo fazer, e eu preciso do feedback de vocês daí ali, ver se estão. Se eu posso tirar essa tela daqui, o que, que eu faço? Alguma dúvida que eu possa voltar a explicar ou não? a tela ali fica melhor. Como? Com a tela ali fica melhor. Tá, querem a tela do cálculo? Essa? Isso.
Alguém está com dificuldade de fazer os cálculos? Alguém está com dificuldade de fazer os cálculos ou não? Oh my God! Que maravilha! Todos sabem fazer tudo bem. Vamos só ver na prova daí. Posso fazer uma prova bem difícil? Tem tudo concentrado, professor. Ah, então tá. Então, desculpa, estou atrapalhando. Capaz. Eduardo já deve ter terminado de fazer. Eu fiz um lado. Qual é a taxa de juro que eu coloquei para vocês? 2%. Ah, 2%, tá certo.
Coloquei um valor errado aqui. Tá em que parcela, Eduardo? Eu fiz toda a primeira parte ali, né, dos 12 mil até os 666,62. E agora estou na nona parcela com os Tá cálculos. na nona parcela? Isso. Deixa eu mostrar uma planilha aqui para vocês agora, antes de vocês irem. Só salvar aqui. Vou só compartilhar uma aqui com vocês, já libero, tá? Vocês. Alguém de vocês encontrou algum valor? Aqui, ó, o saque, ó. Aqui é o saque, aqui é o price, tá? O saque aqui. Ó, aqui a amortização, aqui eram os juros e aqui era o saldo devedor. Só está invertida a daquela que eu tinha antes aí de vocês, tá? Saldo devedor. Amortização, no total deu 12 mil. De juros deu 2.280, né? Então, a amortização mais o juro, 14.280. Eu compartilho com vocês depois, tá? Do mesmo jeito que semana passada. Certo? Alguém tem dúvidas? Está tudo tranquilo? Se não tem nada, está liberado para vocês preencherem o nome de vocês ali. E até semana que vem, daí. Acharam mais fácil essa daqui do que aquela de semana passada, os que estavam semana passada? Mari Carla, você estava semana passada e hoje, Lana? Sim, professora, melhor essa. Hã? Sim, essa é melhor. É mais fácil, né? Mas agora vocês vão ver. Então, agora, por exemplo, se eu pegar e voltar para a price, vocês vão entender mais fácil a price. A gente pega a mais difícil, depois vem uma mais fácil, depois volta para a mais difícil de novo. Então, boa aula para vocês. Vocês têm aula depois ou não?
Não. Maravilha. Então eu podia ficar com vocês até 8h30. Não, né, professora? Hoje já é quinta, já deu boa. Tá? Boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Dúvidas, eu tenho meu e-mail, vocês podem chamar ali no e-mail que eu respondo. Tá? Boa noite, tchau, tchau.